E agora chegou o momento de nós compartilharmos a palavra do Senhor. O momento principal do culto é esse, é o compartilhar a palavra, é a exposição bíblica. E é o que nós vamos fazer agora. Então, desde já, eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias comigo na Epístola de Paulo, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos lá, todos abrindo. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. E aí, irmãos, como já é de praxe, eu gosto de trazer a vocês as informações sobre a carta, trazer toda a contextualização, o contexto histórico. Então, essa carta, como eu já disse, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele se encontrava em Éfeso por volta do ano 54, 55 depois de Cristo. Foi a ocasião em que a primeira carta aos Coríntios foi escrita. E essa carta, ela teve um propósito que era de responder diversas dúvidas, perguntas que os coríntios tinham a respeito de vários assuntos. Então, o que eles fizeram? Eles escreveram uma carta com várias perguntas, vários assuntos a serem esclarecidos e enviaram ao apóstolo Paulo. E aí, como resposta a essa carta dos coríntios, Paulo escreveu essa primeira carta com as suas considerações, com as suas respostas a respeito das dúvidas, dos questionamentos dos coríntios. Paulo, ele foi o fundador da igreja de Corinto, e por causa disso, né, ele conhecia os irmãos de Corinto, e eles tinham essa relação estreita, onde havia essa liberdade de ambas as partes, de trocarem cartas, porque era um meio de comunicação disponível naquela época, e eles trocavam as cartas justamente para que o contato fosse mantido e dúvidas fossem esclarecidas. Dentre as várias dúvidas que os coríntios tinham, uma delas era sobre o tema da ressurreição de Jesus Cristo. E este era o assunto que ele era controverso entre os irmãos de Corinto, e estava causando uma disputa entre eles. E aí, por causa disso, o apóstolo Paulo escreveu esta carta, especificamente esse tema, no capítulo 15, que nós vamos ler, para, digamos assim, dar um puxão de orelha nos irmãos de Corinto, para colocar eles no eixo, falando, olha, vamos sentar aqui e deixa eu explicar para vocês como funciona. Então, sendo assim, o capítulo 15, todo o capítulo 15 é uma defesa do apóstolo Paulo acerca da ressurreição de Jesus Cristo e da certeza subsequente da ressurreição de todo aquele que está em Cristo. Lembram que semana passada eu falei que estar em Cristo era uma posição que nós temos por causa da nossa ressurreição com Ele, por causa do novo nascimento, por causa da nova criatura que nós nos tornamos, por causa da regeneração, nós estamos em Cristo, e estar em Cristo, dentre outras coisas, implica ser ressuscitado com Ele no último dia. E aí, irmãos, obviamente eu não vou ler o capítulo 15 completo, porque é muito grande, muito extenso, e aí eu recomendo aos irmãos a leitura dele posteriormente, tá? Para que vocês conheçam a doutrina da ressurreição de Cristo e entendam a importância dela para a nossa fé, ok? Então tá, 1 Coríntios 15, nós vamos ler aqui verso 33 e 34. Diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, a tua palavra foi lida, e nós clamamos agora, Deus, a iluminação do Espírito Santo, que ele toque em nossas mentes e nos dê o conhecimento, nos dê a sabedoria que vem do alto e esclareça para nós as doutrinas do Evangelho,
que nós possamos, de fato, aprender do Senhor nesta noite, que a nossa alma seja alimentada pelo pão que é a palavra. Nós te damos graças por este momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, verso 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Que más conversações são essas que Paulo se refere? As ideias deles, de que, Cristo não ressurgiu, Cristo não ressuscitou. E aí Paulo fala, olha, parem com isso, parem com esse tipo de questionamento, com esse tipo de dúvida, porque se nós lermos no início do capítulo 15, Paulo fala, eu entreguei para vocês aquilo que eu aprendi, a doutrina que eu deixei para vocês é uma doutrina que já está estabelecida e não há questionamento. Então, não há por que vocês questionarem isso. E aí, o que ele fala é que eles questionarem essa doutrina que já era estabelecida sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E esse era o problema central dessa carta. E é por isso que no verso 34, ele fala, tornai-vos a sobriedade. Ou seja, Paulo compara eles como se estivessem bêbados, que perderam a consciência, que perderam a noção. Então ele fala, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vossa. E por isso que eu coloquei o nome desta mensagem de Que Vergonha. E o assunto, motivo da vergonha para os coríntios era o fato de que alguns deles ainda não tinham o conhecimento de Deus. E, infelizmente, irmãos, esta ainda é uma realidade de muitos que se dizem seguidores de Cristo. Falta de conhecimento de Deus. E esse problema é, na minha opinião, o maior dos males que assola a igreja cristã do século XXI. E isso é uma vergonha para nós. Porque se nós não conhecemos o Deus que nós dizemos amar, que nós dizemos servir, como nós vamos segui-lo? Como nós vamos servi-lo? Como nós vamos amá-lo? Como nós vamos falar sobre ele? Como nós vamos pregar sobre ele? Como nós vamos viver para ele? E esse é o motivo da pregação desta noite. Trazer um alerta, uma chamada aos irmãos sobre a importância do conhecimento de Deus. Mas, diante disso, alguém pode perguntar, Bernard, como eu posso conhecer a Deus? Então, vamos lá. Mateus, capítulo 11. Vamos lá, irmãos. Todo mundo abrindo. Evangelho de Mateus, capítulo 11. E nós vamos ler a partir do verso 25. Mateus 11, 25. Diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Primeira coisa que nós aprendemos desta passagem. O conhecimento de Deus só é possível por causa da iniciativa de Deus em se revelar ao homem. E essa revelação, ela acontece exclusivamente através da pessoa de Jesus Cristo, o Filho. E o apóstolo João, quando ele escreveu o seu evangelho, ele também deixou registrado, lá no capítulo 1, no verso 18, assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido, o revelou.
Quem é o Deus unigênito que está junto ao Pai? É o Filho, é Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo é que nós conhecemos a Deus o Pai. E aí, diante disso, nós podemos pensar que existe o Deus Pai e existe o Deus Filho. Os dois são Deus, são pessoas distintas, mas eles são um em essência, em substância, em comunhão, em poder. Nós vamos, eu não vou entrar acerca dessa doutrina da Trindade aqui, porque não é o propósito. O propósito hoje é justamente entender que o conhecimento de Deus vem mediante o conhecimento de Jesus Cristo. E que ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais conheceu o Pai, senão Jesus Cristo. E é por meio dele que nós conhecemos o Pai. Vamos abrir agora, irmãos, lá, João, capítulo 14. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 14. Vou tomar um cuidado aqui. Vamos ver aqui, mais uma vez, Jesus falando a respeito disso. João 14, a partir do verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. E aqui nós vemos que para conhecer o Pai é necessário antes conhecer o Filho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Como eu disse, eles são pessoas distintas, mas são um em essência, são um em propósito. Por isso é que Jesus fala que quem vê ele, vê o Pai. Quem conhece ele, conhece o Pai. Portanto, quem crê em um, consequentemente, crê no outro. Quem rejeita um, consequentemente, rejeita o outro. E aí, mais uma vez, diante disso, alguém pode perguntar: Bernard, como eu posso conhecer a Jesus? Maravilha. Como conhecer a Jesus? Porque ele se revelou. Vamos abrir lá, ainda no Evangelho de João, vamos voltar algumas páginas, vamos para o capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. E aí, irmãos, ao final, né, mais uma vez, eu vou, em sobrando tempo, eu vou deixar aberto aí perguntas, e aí quem tiver alguma pergunta para perguntar sobre a palavra, né, por favor, deixem aí nos comentários. Vamos lá, João, capítulo 5, verso 19. Diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que estiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, falando de João o Batista. E ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele, João Batista, era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Irmãos, todo esse trecho, até o final do capítulo, é um discurso de Jesus apresentando a sua defesa diante dos judeus que o perseguiam. Então, especificamente naquele momento, se nós pegarmos aí os versículos anteriores, ele foi acusado de violar o sábado, porque curou um paralítico, e de alegar ser igual a Deus. Se nós voltarmos aqui no verso 18, nós não chegamos a ler, diz, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também diziam que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E aí, em sua resposta, vem todo esse discurso. E aí, o que Jesus faz nesse trecho que nós lemos, do verso 19 ao verso 39? Ele cita várias testemunhas para apoiar o testemunho de si mesmo. A primeira delas é João Batista. Os irmãos lembram que João Batista é aquele que Malaquias profetizou ser a voz que clama no deserto, que prepararia o caminho do Senhor para que endireitasse as veredas. Foi isso que João Batista foi. Ele foi um profeta, mas ele foi também um pregador da palavra. Ele foi um evangelista chamando todos ao arrependimento. E isso que era o preparar o caminho do Senhor. Segundo, o próprio Deus, o Pai, testificou a sua aprovação por meio das obras realizadas, os milagres. Nada em vão. Os milagres que Jesus realizou, as grandes obras que ele realizou, as curas que ele realizou, eram para testificar a respeito da sua divindade, a respeito da sua natureza. Porque se ele fosse só mais um homem, se ele fosse só mais um profeta, o testemunho dele não seria válido. Só é válido por causa do poder que havia sobre ele. E era por causa desse poder que ele realizava as suas obras,
os seus milagres, que eram, consequentemente, para poder testificar de que ele era o Messias que Israel tanto aguardava, que ele era o Cristo que Israel tanto esperava. E a terceira testemunha que Cristo fala sobre si mesmo são as Escrituras. E é isso que eu quero falar com os irmãos hoje. A importância da leitura das Escrituras da Bíblia para nós conhecermos a Deus. É através dela, Jesus disse no verso 39, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Porque vocês julgam ter delas a vida eterna, então vocês têm que examinar elas. Conosco é o mesmo princípio. Ainda hoje, o imperativo de Cristo continua o mesmo. Examinai as Escrituras. Vamos dedicar o nosso tempo, a nossa vida, à leitura das Escrituras. Em diversos momentos, lendo os evangelhos, tanto de Mateus, de Marcos, de Lucas e o de João, nós vemos o Senhor Jesus repreendendo os judeus. Por quê? Apesar de eles serem estudiosos das Escrituras, eles rejeitaram a sua mensagem central, a sua palavra viva, que era o próprio Senhor Jesus. Toda a palavra fala de Cristo. Eles erravam. Jesus disse para eles, numa outra ocasião, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles erravam por não conhecerem as Escrituras. Consequentemente, não conheciam a Deus. Eles conheciam a lei, as tradições, mas nós vamos ver que o conhecer a Deus é mais do que ler a Bíblia. Conosco, igreja, não é diferente. Nós erramos ainda hoje por não conhecer as Escrituras. A falta de leitura, de meditação e de estudo adequados da Bíblia é o que traz, hoje em dia, tantos ensinamentos errados acerca do Evangelho, acerca da sã doutrina. Porque as pessoas pegam a Bíblia, leem a Bíblia, mas esquecem de que existe um parâmetro, existe uma cerca. Eu não posso pegar, abrir a Bíblia, ir num versículo, pegar esse versículo solto e criar dele um ensinamento, uma doutrina. Não. Por isso que nós vemos, hoje em dia, tantos erros teológicos, tantas heresias, porque não examinam corretamente as Escrituras. E o mais triste, e para vergonha nossa, eu digo isso, é que isso vem de dentro, isso parte da própria igreja. Essa falta de conhecimento, essa falta de zelo, essa falta de esmero com relação à palavra. A falta de leitura, de meditação e de estudo da Bíblia é o que traz ruína para a igreja. Os irmãos lembram quando Jesus contou a parábola do homem que constrói a sua casa sobre a areia e sobre a rocha? O que é a rocha? São as palavras. A rocha é a sã doutrina. A rocha é a Bíblia. Nós precisamos construir a nossa casa sobre a Bíblia, a nossa vida sobre a Bíblia. Precisamos ser mais zelosos na disciplina da leitura bíblica. E ela deve ser diária, assim como nós nos alimentamos diariamente, o nosso corpo físico se alimenta todos os dias, assim também a nossa alma precisa de alimento diário. Por isso, irmãos, leia e medite nos ensinamentos bíblicos. A meditação é tão importante quanto a leitura. Eu vou ainda fazer uma pregação sobre a meditação, mas já fica a deixa aqui. Quando finalizar essa transmissão, assistam de novo e fiquem meditando. Nós precisamos meditar na palavra. Não é só ler, não é só ouvir um sermão. Nós precisamos refletir sobre aquilo que nós ouvimos. Vamos fazer isso até que nós sejamos impregnados por essa palavra.
até que ela ocupe toda a nossa mente e coração. Nada substitui o conhecimento de Deus por meio das Escrituras. Não troque as Escrituras por nada. Não troque as Escrituras por outros livros. Não troque as Escrituras por testemunhos. Não troque as Escrituras, sei lá, por qualquer outra coisa que possa roubar esse entendimento, esse conhecimento. É somente mediante a Bíblia que nós conhecemos a Deus. Deus se revela a nós mediante as Escrituras. Tudo que nós precisamos está aqui, neste livro. Nós precisamos cavar, nós precisamos pesquisar, nós precisamos conhecer. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus e fala de Jesus Cristo. Engraçado que o apóstolo Paulo, ele deixou esse ensinamento a Timóteo, na segunda carta. Lá em 2 Timóteo 3,16, fala sobre isso, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura provém de Deus. E aí, irmãos, eu iniciei essa pregação falando sobre a vergonha que nós carregamos por não nos dedicarmos ao conhecimento de Deus. E vou finalizar também falando sobre a vergonha, mas de uma maneira diferente, sob um outro ponto de vista. Lá em 2 Timóteo 2,15, vamos abrir para a segunda carta de Paulo a Timóteo 2,15. Vamos ver o que o apóstolo deixou a seu discípulo. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E eu te convido agora a fazer uma autoavaliação. Será que você pode se considerar este obreiro, este discípulo, este seguidor de Jesus, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade? Nós precisamos, é essencial para nós, neste mundo, para a nossa vida individual, para o nosso testemunho perante o mundo e para a nossa comunhão em igreja. Nós precisamos conhecer bem a palavra para ensinar bem, para pregar bem, para consolar bem um irmão, para aconselhar bem. Por isso, o chamamento para ler a Bíblia, para conhecer a Deus. E esse conhecimento se dá exclusivamente através da Bíblia Sagrada. Entendam uma coisa: mais do que decorar versículos, ler a Bíblia toda diversas vezes, manejar bem a palavra é outra coisa. Manejar bem é aplicar a palavra à sua vida, ao seu dia a dia. É vivê-la. É semelhante a um soldado. Ele vai lidar com uma arma, com um fuzil, com uma espingarda. Ele não simplesmente recebe a arma. Ele recebe um treinamento. Ele aprende a mecânica da arma. Ele aprende como que aquela arma funciona. O que precisa fazer para poder usar, para poder manejar bem. E aí sim, saber usar com prudência. Assim é conosco. Assim é com a gente. Nós, cristãos, discípulos de Jesus, nós temos uma arma. É a Bíblia. Lá em Hebreus 4,12, fala que ela é uma espada de dois gumes. Para manejar essa espada, é preciso destreza. É preciso conhecimento, é preciso sabedoria, é preciso treinamento. Não dá só para pegar a espada e você vai acabar ferindo alguém, acaba matando alguém e ferindo até a si próprio, se deixar. Por isso, mais uma vez, vamos ler
meditar, estudar a palavra do Senhor. Ó, a Berenice perguntou aqui, qual foi o versículo? O último que eu falei foi 2 Timóteo 2,15. E Hebreus 4,12. E aí, irmãos, para finalizar a nossa palavra aqui, eu quero me dirigir a 2 grupos de pessoas. E certamente cada um que está aqui no YouTube e no Instagram vai se enquadrar em um dos grupos. O primeiro grupo é daqueles que são novos na fé e têm encontrado dificuldade na leitura bíblica. Muitas vezes pega o livro e acha a linguagem difícil, acha um livro monótono, acha um livro quadrado, entre aspas, digamos assim. A minha palavra para vocês é: não desanimem. Dediquem-se à leitura e estudo das Escrituras. Se você não consegue ter uma constância, faça dela um hábito. Inclua a leitura da Bíblia em sua programação diária. Assim como você tira um momento para poder almoçar, para poder ver televisão, para poder treinar, para poder trabalhar, para poder estudar, tire um momento do seu tempo para ler e estudar as Escrituras. Ela é necessária para a salvação das nossas almas. Para adquirir o conhecimento de Deus, é necessário tempo, é necessário dedicação. Não desistam. E, desde já, eu me disponho. Contem comigo nessa caminhada. Os irmãos que têm dificuldade, que pegam o texto e leem, primeira coisa, claro, clamar a Deus. Pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Abre o meu entendimento, me dê sabedoria, me dê conhecimento das Escrituras, que o Espírito Santo me traga a iluminação das Escrituras. A primeira coisa é orar, reclamar a Deus, mas nós podemos e devemos ajudar uns aos outros. Então, aqueles que encontram esse tipo de dificuldade, contem comigo nessa caminhada. Como irmão em Cristo, eu me disponho. Tá? Entre em contato comigo, quem quiser, quem precisar, tem os meus contatos, né, os irmãos que já são da unção de vida, e vamos juntos prosseguir o conhecimento do Senhor. O segundo grupo é daqueles que já são mais experientes, já têm aí uma caminhada na fé, e por isso, por já terem lido muito, por já terem lido a Bíblia várias vezes, por serem cristãos há 10, 20, 30, 40 anos, acham que já sabem o suficiente. Eu te digo, o nosso conhecimento sobre Deus nunca será esgotado. Nós estamos em constante crescimento. E nós não podemos deixar com que, muitas vezes, a soberba, a altivez nos derrube. Nós precisamos ser humildes. E sendo assim, vamos continuar estudando as Escrituras e contribuindo para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Conhecer a Deus é o que nós fazemos neste mundo e é o que faremos no mundo por vir, por toda a eternidade. Lá em João 17:3, o Senhor Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A mesma coisa que eu disse no início, que conhecer a Deus é conhecer o Pai, mas para conhecer o Pai precisamos conhecer o Filho, para conhecer o Filho precisamos das Escrituras, precisamos da Bíblia. Então, o nosso conhecimento de Deus neste mundo se dá mediante a Bíblia, se dá mediante as Escrituras sagradas. Mais uma vez, profecia não substitui Bíblia, revelação não substitui Bíblia, qualquer outro dom, qualquer outra experiência sobrenatural que você tiver, não substitui Bíblia, não substitui o conhecimento da palavra de Deus. Essas coisas podem até acontecer. Elas acontecem. Deus se manifesta a nós de diversas maneiras, mas essas coisas não substituem a Bíblia. Ela é a única regra de fé e prática para o cristão.
Fé, crença, com a mente e com o coração. Prática, atitudes, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Diante disso, irmãos, a minha oração nessa noite é que o Senhor nos desperte. Eu me incluo nisso também. Que Ele nos desperte e capacite a sermos estes obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra. Nós precisamos. Eu comecei falando sobre a vergonha, sobre o apóstolo Paulo acusando os coríntios da falta de conhecimento deles de Deus, e vou terminar também falando, não vamos nos envergonhar. Ter dúvidas, todos têm. Nós estamos aprendendo, nós estamos lendo, por isso nós precisamos um do outro. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não sou eu sozinho, não é o pastor sozinho. A igreja é o conjunto. A igreja é a comunidade. Isso é o corpo de Cristo. E assim como um corpo possui vários membros, e cada membro contribui da sua forma, assim também é na igreja, é na congregação, é na unção e vida. Cada um tem a sua função. Cada um vai contribuir de uma maneira. Mas, para contribuir, antes tem que aprender. Antes tem que ler, tem que estudar, tem que crescer, tem que avançar. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós damos graças ao Senhor por esta palavra que foi compartilhada, Deus. Que verdadeiramente o Espírito Santo confirme dentro de nós estas palavras, que Ele quebrante os nossos corações, que Ele nos envergonhe por causa da nossa negligência com as Escrituras, com a palavra do Senhor, Deus. E que Ele gere em nós, dia após dia, o desejo de ler mais a Bíblia, de estudar mais a Bíblia, de meditar mais na palavra e, acima de tudo, de viver aquilo que nós aprendemos, de viver aquilo que nós pregamos. Nós clamamos, ó Deus, desperta-nos, aviva os nossos corações. Nós precisamos de Ti. E te damos graças desde já pela obra do Senhor em nós, que é contínua. Dia após dia o Senhor nos aperfeiçoa. Dia após dia o Senhor nos faz avançar. O Senhor nos faz amadurecer. Ajuda-nos nessa caminhada, meu Deus. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ó, aqui no YouTube, falta 3 minutos para acabar, né? E, pois é, ali no Instagram a gente já vai encerrar, eu também já vou encerrar aqui no YouTube, viu, irmãos? O que eu desejo é isso, né? Que verdadeiramente o Senhor nos avive. Avivamento espiritual é isso, é amar a palavra de Deus, é guardar os mandamentos, os ensinamentos do Senhor Jesus. E é disso que a Igreja de Jesus Cristo, digo de uma maneira geral, mas especificamente para nós, Unção e Vida, é isso que nós precisamos. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E isso só acontece através da Bíblia. Lendo, estudando, meditando na palavra, irmãos. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu desejo uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada, de vitória na presença do Senhor. Grande abraço. Fiquem com Deus.